Olá, meu nome é Fabiana Freitas, aqui com um novo método de aprovação voltado para o Enem. E por que isso? Porque nós temos um método que permite que você compreenda o Enem de acordo com as habilidades e as competências. Então você aprende exatamente o que a questão requer de vocês. Fabiana Freitas trabalhará com você, euzinha, trabalharei com você, língua portuguesa. Beleza, meu querido? Então aqui nós vamos trabalhar uma questão que é uma questão típica do Enem, que é o fato do Enem trabalhar com as minorias. Então anote aí no seu caderno. O Enem gosta de trabalhar com as minorias. Então, o índio, o negro, a mulher, o jovem, a criança, essas minorias são incluídas nos textos e contextos da prova do Enem. Então, falei do Enem, falei de minoria, principalmente em textos literários. É muito comum em textos literários, beleza? Então, aqui na tela, vejamos a competência e habilidade que nós trabalharemos nessa questão. Já falamos que o Enem vai trabalhar com minoria. A questão que nós vamos trabalhar, ela lida com a competência 5, então ela exige de você uma análise, uma interpretação e uma aplicação de recursos expressivos da linguagem, relacionando textos com contextos. Mediante o que, Fabiana? Olha aqui. Função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Então, significa que o Enem, dentro do texto literário, ele se preocupa que você compreenda, dentro de toda a estrutura do texto, o que realmente é levado em consideração na recepção e na escrita desse texto. Então, o mesmo texto escrito em 1970, ele pode ter uma interpretação diferente no ano de 2013, de 2014. Então, esse é o objetivo, analisar a estrutura dentro do contexto de escrita e recepção do texto. Essa é a competência 5. Agora aqui na tela, a habilidade 17. Competência 5, habilidade 17. Ela me diz assim, ó, reconhecer a presença de valores, o quê? Sociais e humanos. Sociais e humanos, atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Então, ele quer que eu analise a ideia de valores sociais e humanos atualizáveis no patrimônio literário nacional. Significa, então, que dentro do Enem, ele quer na competência 5, que eu perceba os valores humanos presentes no texto e a situação de escrita e recepção. Já na habilidade 17, o que ele quer de mim e de você, meu querido? Ele requer que, dentro dessa recepção, eu perceba que existem alguns temas que são permanentes, temas que são importantes. Tanto são importantes que eles são atualizáveis dentro do cenário literário. Então, o tema mulher nunca vai sair de moda. O que pode diferenciar é a perspectiva literária de como esse autor trata a mulher. Competência 5, valores humanos. Habilidade 17, ele requer que eu perceba temas que são recorrentes e atualizáveis. Beleza, meu querido? Agora aqui, na questão, na tela, comigo. Então, o texto chamado Das Irmãs, esse texto, ele é de Sônia Queiroz,
Olhe o nome do livro, Sacro Ofício. Isso pode te chamar a atenção. Perceba a data de edição desse livro, 1980. Lembra que o Enem ficará preocupado que você perceba a questão de contexto histórico, contexto social, da época em que o livro foi escrito. Então, esses detalhes dentro do texto do Enem são importantes para você analisar, beleza? Indo ao texto, eu tenho das irmãs, os meus irmãos sujando-se na lama. E eis-me aqui cercada de alvura e enxovais, eles se provocando e provando do fogo. E eu aqui fechada, provendo a comida. E eles se lambuzando, arrotando na mesa. E eu temperada, servindo contida. Os meus irmãos jogando-se na cama, e eis-me aqui afiançada por dote e marido. Então, nós percebemos aí que eu tenho uma minoria tratada nesse texto de uma forma muito explícita, que é a questão da mulher e o comportamento da mulher na sociedade. Então, o objetivo dentro desse texto é mostrar a diferença de como o homem era tratado e como a mulher era tratada, como a mulher se comportava e como o homem se comportava. E você percebe que essa mulher é meio aprisionada. Então, eu tenho palavras que comprovam isso. Cercada, fechada. Essa mulher estava onde? Lerê, 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 lerê. Vida de mulher nessa época. A mulher cercada, fechada, beleza? Sofrendo socialmente. Olha que interessante que você perceba. Dê uma olhada no texto. Então, é interessante que você perceba, esse texto é de 1980. Em 1980, a mulher no Brasil luta pela igualdade de gêneros. E perceba o nome do livro, Sacro Ofício. Essa mulher faz desse ambiente fechado, dessa vida domiciliar, uma vida como se fosse um ambiente sagrado. Era sagrado cuidar da família, era sagrado cuidar dos filhos, era importante ter uma vida doméstica. Essa mulher trata esse ambiente doméstico como algo sagrado, importante, beleza? Em 1980, a mulher luta pela igualdade de gêneros. Já tinha conseguido o direito ao voto, já tinha conseguido alguma questão trabalhista. Em 80, luta pela igualdade de direitos, mulheres e homens iguais. Tranquilo, pessoas? Agora aqui, na questão, na tela. Então, o item e a questão, eles me dizem assim: o poema de Sônia Queiroz, nós conversamos a respeito, apresenta uma voz lírica feminina. Voz lírica feminina. O que é voz lírica? É a voz que se expressa no poema. Então, ele me deu uma dica aqui, que ela se expressou como mulher, beleza? A visão feminina no poema, ela é importante para você entender todo o contexto que ele possui. Então, voz lírica feminina, que contrapõe o estilo de vida do homem ao modelo reservado à mulher. Nessa contraposição, ela conclui que, olha a alternativa A, a mulher deve conservar uma
asepsia, que a distingue dos homens, que podem se jogar na lama. Meu querido, nós não dissemos que a habilidade exigida de você e a competência exigida de você trabalha com o texto social. Não é isso, meu querido, minha querida? Se o contexto é social, qual é a diferença da pessoa tomar banho ou não? Não há diferença nenhuma nisso. Então, não tem contexto social. A habilidade e a competência exigidas na questão não tem relação com essa questão de higiene. Concorda? Aqui na tela, meu querido. Então, dessa maneira, você já percebe que essa alternativa é o quê? Errada. Beleza? A palavra fogo é uma metáfora que remete ao ato de cozinhar, tarefa destinada às mulheres. A palavra fogo no poema é uma metáfora que remete ao ato de cozinhar, tarefa destinada às mulheres. Primeiro detalhe importante, a metáfora, ela é uma comparação mental e real. Então, se eu digo para você, ele é um leão, na prática, ele nunca será o leão. Só que eu utilizei características parecidas, características semelhantes, que dentro de um poema, dentro de um texto, fazem sentido. Aqui não existe metáfora dentro do poema. A ideia de fogo aí, ela é uma metonímia. Esse fogo representa o ato de cozinhar e representa também o quanto esses homens tinham experiências diferentes das mulheres. Então, ali ele não está comparando como acontece na metáfora. A ideia dele é fazer desse fogo uma representação tanto do ato de cozinhar quanto das experiências sociais que os homens tinham e as mulheres não. Beleza? Então, aqui na tela. Então, nós já percebemos que essa ideia de que o fogo aí é uma metáfora está errada, porque eu não tenho nenhuma ideia de comparação, seja uma comparação mental ou não dentro do texto. Veja essa alternativa C, que é linda. A luta pela igualdade entre os gêneros depende da ascensão financeira e social das mulheres. Aqui, meu querido, ele me diz no texto que a mulher, ela está esperando um dote, esperando um marido, esperando alguém que pague a conta de água, a conta de luz, que pague, né, todo o salão para ela. Essa coitada dessa mulher não tem vida social. Como, se ela não tem vida social, ela diz as palavras aprisionada, cercada, fechada. Como uma mulher com essa situação social, ela pode lutar pela igualdade entre os gêneros através de sua vida financeira. Se a vida que ela conhece é só a vida de doméstica, beleza? Aqui na tela. Então, essa mulher não tem condições, ela não tem condições, essa coitada, de procurar ascensão financeira. Ela não tem. Ela está impossibilitada no momento. Ela está offline para a vida financeira. Não é, meu querido? Veja aí a alternativa D. A cama, como sua alvura e enxovais, é um símbolo da fragilidade feminina no espaço doméstico. Fragilidade, não. É o símbolo do trabalho doméstico. Ela era obrigada a se envolver com essas ideias de limpeza e cuidado com roupa de cama, com os filhos, com a casa, beleza? Aqui na tela. Então, dessa maneira, eu já percebo que essa alternativa está errada.
Lembra? A competência e a habilidade querem de mim fatores sociais. Joia? Veja a alternativa E, meu querido. Os papéis sociais destinados aos gêneros. Aqui, esses gêneros produzem efeitos e graus de autorrealização desiguais. Esses papéis sociais, eles demonstram aí graus de autorrealização desiguais. Desiguais. Fabiana, por quê? Esses homens poderiam se realizar arrotando. Até liberdade física esses caras tinham para se expressar. A coitada da mulher, ela não poderia arrotar na mesa. Isso é coisa de Fiona, em 2012. Essa mulher não poderia arrotar, ela não poderia soltar um pum à mesa. Mas esse homem, esse Shrek, ele tinha essa possibilidade. Ele tinha a liberdade de se expressar até com o corpo. E a coitada da mulher estava como? Fechada, impossibilitada, socialmente invalidada. Beleza? Aqui você percebe que o Enem fez questão de abordar uma minoria. Essa minoria foi a mulher. Você precisou de entender o contexto social da época para perceber o que essa minoria passou, o que essa mulher passou. Então, eu te dou uma dica. Olhe no final do poema, no final do texto, o ano em que o texto foi escrito, o livro, o nome do livro, quem é o autor, qual é o contexto histórico desse texto. Tudo isso é fator importante para você começar a sua questão. Não tem como responder uma questão que leve em consideração situação social da época se eu não percebo esses detalhes de data, autoria. Lembra que nesse texto eu preciso entender de autoria e recepção. Como esse cara escreveu esse texto e como eu hoje recebo esse mesmo texto. Hoje, para você, mulher, isso pode não fazer sentido. Mas para aquelas mulheres que ficavam lavando e deixando tudo, se todo branco fosse assim, para elas, em 1980, isso faz muito sentido. Essa mulher está sofrendo porque ela quer o quê? Liberdade, liberdade. Abra as asas sobre nós e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Beleza? Pessoas, você é nova geração. Método para você passar no Enem. Hashtag Fabi Freitas virada no Giraia. Beijo, me liga a cobrar porque eu sou rica. Beijão.